Na segunda parte da aula 4 de matemática básica, trabalharemos com a equação do segundo grau. É toda igualdade onde o maior expoente da incógnita é 2, ou seja, vai aparecer o x ao quadrado. De modo mais preciso, é toda a equação que apresenta o seguinte formato: ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Esse é o modelo. A, B e C são números, são os coeficientes, onde apenas o A não pode ser zero. B e C pode sem problema. Por que o A não pode ser zero? Porque se isso acontecer, 0 vezes x ao quadrado dá zero. Sobe o termo x ao quadrado. Aí a equação deixa de ser de segundo grau, né? Então o A não pode ser zero. Exemplo, 2x ao quadrado menos 32 igual a zero. A equação está no modelo que a gente observou? Sim. Está todo mundo no mesmo lado da igualdade. No outro lado da igualdade não tem ninguém, é zero, então a equação está no formato. Se eu tivesse, por exemplo, 2x ao quadrado igual a 32, aí a equação não estaria nesse formato. Eu teria que passar o 32 para o primeiro lado, tá certo? Então, tem que estar todo mundo no mesmo lado da igualdade, no outro lado não pode ter ninguém, tem que ser zero. Aí é só você observar quais são os coeficientes A, B e C. O A é o número que multiplica o x ao quadrado. Qual número está na frente do x ao quadrado nesse exemplo? O 2. O A é 2, ok. O B desse exemplo, professor, não tem termo de x ali. Exato, nesse caso o B é zero, porque 0 vezes x dá zero. Esse cara não aparece, certo? O B é zero. E o C é o termo independente de x, é o número que está sozinho sem multiplicar x, menos 32. Essa equação a gente chama de incompleta, porque ela não apresenta o coeficiente b. O b é zero. Se o b for zero ou o c for zero, ou ambos, b e c zero, a equação ela é incompleta. Como é que eu posso resolver essa equação incompleta onde o b é zero? Eu posso resolver semelhante a uma equação de primeiro grau, isolando a incógnita, que nesse caso é x ao quadrado. Olha só, passa o menos 32 para o lado de lá, 2x ao quadrado é igual a 32. O 2 está multiplicando o x ao quadrado, vai passar dividindo, certo? 32 dividido para 2 é 16, já vou fazer a divisão direta. X ao quadrado é igual a 16. Bom, se x ao quadrado é igual a 16, quais são os valores de x que satisfazem essa igualdade? Ou seja, qual número que ao quadrado dá o 16? Pode ser 4 positivo, porém pode ser menos 4 também. Menos 4 ao quadrado dá 16, 4 ao quadrado também dá 16. X é igual a mais ou menos 4. Na equação do segundo grau, portanto, teremos dois valores para x que satisfazem a igualdade, duas raízes. Qual é a solução desse primeiro exemplo? É o conjunto formado pelos elementos menos 4 e 4. Próximo exemplo, x ao quadrado menos 3x igual a zero. É mais uma equação do segundo grau incompleta. Ela está no nosso modelo, beleza? Qual é o coeficiente A? 1. Não aparece nenhum número na frente do x ao quadrado, esse número é 1. O B é o número que multiplica o x, nesse caso é menos 3, menos 3x, portanto B é menos 3. E agora o C é zero. Não tem esse número sozinho sem multiplicar o x ali, tá vendo? Então ele é zero. Quando o C é zero, você pode resolver a equação utilizando um método de fatoração que vimos na aula passada, que é o fator comum em evidência. Observe que dá para colocar o x em evidência. Podemos escrever x que multiplica x menos 3. E isso é igual a zero. Quando um produto é igual a zero, um dos fatores tem que ser zero. Para que uma multiplicação resulte zero, um dos fatores tem que ser zero. Significa que o x é igual a zero
Ou o outro fator, x menos 3, tem que ser igual a zero. Dessa primeira igualdade já vem uma das raízes, 0, e a outra raiz virá desta segunda igualdade. Se x menos 3 é igual a 0, x é igual a 3. E de fato, se x for 0, 0 ao quadrado é 0, menos 3 vezes 0, 0. 0 menos 0, 0. 0 é igual a 0. Beleza. Se x for 0, zera tudo. E se x for 3, 3 ao quadrado é 9, menos 3 vezes 3 menos 9, 9 menos 9, 0. Perfeito. Solução é o conjunto formado pelos elementos 0 e 3. Próximo exemplo, x ao quadrado menos x menos 6 igual a 0. Observe que agora a equação apresenta todos os coeficientes. A gente tem o b e tem também o c, nenhum deles é 0. Nesse caso, você não consegue resolver usando esses métodos que vimos anteriormente. Não dá para isolar o x ao quadrado, porque tem o termo de x também. Não dá para fatorar colocando x em evidência, porque tem o termo independente. Nesse caso, então, a gente vai ter que usar a famosa fórmula de Bhaskara. Talvez você até lembre dela. É a fórmula que fornece para a gente as raízes de uma equação do segundo grau. A fórmula de Bhaskara vem, na verdade, justamente da tentativa de se isolar o x na equação genérica do segundo grau. Se você pegar ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0 e isolar o x, você vai chegar na fórmula de Bhaskara. Mas é fácil fazer isso? Não, não é tão simples. Justamente por isso que eu não vou te mostrar agora, tá? Mas então, a fórmula de Bhaskara vem justamente daqui. Você faz alguns procedimentos algébricos ali, faz uma fatoração e você vai então acabar chegando na fórmula de Bhaskara, tá? Se tiver tempo, dá uma pesquisada, dá uma olhada, é bacana. Então, a fórmula de Bhaskara diz que as raízes de uma equação do segundo grau são dadas por menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a, onde delta é b ao quadrado menos 4ac. Você vai pegar o mais para uma das raízes e o menos para outra. Uma das raízes é menos b mais raiz quadrada de delta sobre 2a e a outra raiz é menos b menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Como esse delta está dentro de uma raiz quadrada, triângulozinho é o delta, tá? Como está dentro de uma raiz quadrada, dependendo do seu valor, a gente já pode prever o que vai acontecer com as raízes da nossa equação. Se o delta for positivo, a equação apresenta duas raízes reais distintas, duas raízes reais diferentes. Por exemplo, se o delta dá 4, raiz quadrada de 4 é 2. Aí você pega menos b mais 2 sobre 2a para uma das raízes, vai dar um valor. E menos b menos 2 sobre 2a para outra raiz, você encontra outro valor. São duas raízes reais distintas. E mesmo que seja um valor que não tenha raiz quadrada exata, por exemplo, 5, uma das raízes é menos b mais raiz quadrada de 5 sobre 2a e a outra é menos b menos raiz quadrada de 5 sobre 2a. Certo? Já se o delta for igual a 0, a equação vai apresentar duas raízes reais iguais, porque raiz quadrada de 0 dá 0. Aí pensa um pouquinho, faz diferença pegar menos b mais 0 sobre 2a e pegar menos b menos 0 sobre 2a? Não, dá a mesma coisa. Então são duas raízes reais iguais, é uma raiz de multiplicidade 2 que a gente diz, tá? Perfeito. E se o delta for menor que 0, um número negativo, a equação não tem nenhuma raiz real, porque não existe no conjunto dos números reais raiz quadrada de número negativo, tá certo? Então, se o delta der um número negativo, você já sabe que a tua equação não terá raízes reais, beleza? Então, a fórmula de Bhaskara a gente vai usar para resolver as equações completas. Você só precisa conhecer os coeficientes a, b e c da equação para resolver. E além das equações completas, você pode também resolver as incompletas usando a fórmula de Bhaskara se quiser, não tem problema. Eu não recomendo, porque uma equação
incompleta, fica muito mais fácil de resolver usando os métodos que a gente viu. Mas não tem problema, se quiser fazer Bhaskara também dá. Vamos lá, x² menos x menos 6 igual a zero. Primeira coisa, observar os coeficientes. Quem é o a, o b e o c. É simples, porém se você errar isso, já vai errar tudo. O a é o número que está na frente do x², nesse caso é 1. O b é o número que está na frente do x, observe que é menos 1. Como é menos x, é menos 1 vezes x, ok? B é menos 1 e o C é menos 6. É o termo independente, o número que não multiplica x. Lembrando que tem que estar nesse modelinho ali. Tem que estar todo mundo no mesmo lado da igualdade, no outro lado não pode ter nada, tem que ser zero. Ok? Calcula o delta para começar, porque vai que o delta dá negativo. Você já sabe que não tem nenhuma raiz real, não precisa fazer mais nada. Primeiro passo, calcular o delta. b² menos 4ac. b é menos 1, menos 1², menos 4 vezes a, que é 1, vezes menos 6, que é o c. Tem que tomar muito cuidado com os sinais, tá? Se você errar um sinalzinho aqui, já vai errar tudo. Bom, menos 1², menos 1 vezes menos 1, 1 positivo. Menos 4 vezes 1 dá menos 4. Menos 4 vezes menos 6 dá mais 24. Menos com menos mais, 6 vezes 4, 24. 1 mais 24, que dá 25. Ok, delta é 25. A gente vai conseguir tirar essa raiz quadrada. Então vamos lá. X é igual a menos b. Como o b é menos 1, fica menos menos 1. Vai ter que fazer o joguinho de sinais. Menos menos 1, mais ou menos, raiz quadrada de delta, raiz quadrada de 25 é 5. Já vou colocar direto. Dividido para 2 vezes a, 2 vezes 1, 2. Beleza. Basta a gente pegar o mais para uma das raízes e o menos aqui do meio para a outra. Aí você pode escrever x1 para uma das raízes e x2 para outra, x', x2', tanto faz. Primeira raiz, x1, vai ser igual a 1 mais 5 sobre 2. Menos menos 1 fica mais 1, certo? 1 mais 5 sobre 2. E a outra raiz, a segunda raiz, 1 menos 5 sobre 2. 1 mais 5 dá 6, dividido para 2, 3. 1 menos 5 é menos 4, dividido para 2, menos 2. Pronto. 3 e menos 2 são as raízes dessa equação, x² menos x menos 6 igual a 0. Solução é o conjunto formado pelos elementos menos 2 e 3. Fórmula de Bhaskara não tem segredo. É só você observar o A, o B e o C, jogar na fórmula, tomar cuidado com os sinais, fazer as operações ali, você vai chegar nas raízes sem problema nenhum. Agora a gente vai observar um método que facilita bastante a resolução de algumas equações do segundo grau, que é a soma e o produto das raízes. Já vimos que existe a fórmula de Bhaskara que fornece para a gente as raízes de uma equação do segundo grau, certo? Tendo uma equação genérica ax² mais bx mais c igual a 0, as raízes são dadas por menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. O que a gente vai fazer é escrever cada uma das raízes separadamente, né? E aí somar e multiplicar essas raízes para ver o que acontece. Começamos com a soma.
Pega a primeira raiz, menos b mais raiz quadrada de delta sobre 2a. E soma com a segunda raiz, que é menos b menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Soma de frações. E o denominador é igual, 2a. Basta conservar esse denominador e somar o que está lá em cima. Olha só. Mais com menos dá menos. Menos b, menos 2b. Mais raiz quadrada de delta, mais com menos, menos. Mais raiz quadrada de delta menos raiz quadrada de delta, zera esse termo. Fica só menos 2b a soma. Menos 2b sobre 2a. Podemos simplificar o 2 de cima com o de baixo. Assim chegamos que a soma das raízes de uma equação do segundo grau é menos b dividido para a. Já vamos observar na sequência como que isso vai ajudar a gente a chegar nas raízes da equação. Por enquanto, vamos observar de onde vem a soma e o produto, tá legal? Para fazer o produto das raízes, é a mesma coisa. Vou escrever as duas raízes, só que ao invés de somar, aí eu multiplico. Menos b mais raiz quadrada de delta sobre 2a vezes menos b menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Ok? Multiplica o numerador com numerador, denominador com denominador. Embaixo, 2a vezes 2a é 4a ao quadrado. Em cima, eu vou ter que multiplicar o menos b por esses dois termos e a raiz quadrada de delta também pelos dois ali. Menos b vezes menos b dá mais, menos com menos mais, b vezes b, b ao quadrado. Certo? Menos b vezes menos raiz quadrada de delta, menos com menos dá mais b que multiplica a raiz quadrada de delta. Agora, raiz quadrada de delta vezes menos b raiz de delta. E por fim, raiz quadrada de delta vezes menos raiz quadrada de delta, mais com menos é menos, fica menos delta, certo? Se você tem, por exemplo, raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2, resulta 2. Então aqui resulta o próprio delta. B raiz de delta com menos b raiz de delta zerou. Fica b ao quadrado menos o delta. Porém, a gente sabe quem é esse delta. B quadrado menos 4ac. Como é menos delta, é menos tudo isso aqui. Vai trocar o sinal dos valores ali do delta. Né? Menos o b quadrado menos 4ac. Tudo isso está sobre 4a ao quadrado. Certo? B ao quadrado com menos b ao quadrado vai zerar. E menos 4a fica 4a positivo. 4ac dividido para 4a ao quadrado. Então, esse 4 vai simplificar com o 4 de baixo. E a ao quadrado é a vezes a. Um desses fatores de baixo vai simplificar com o a de cima, de modo que resulta c sobre a. Esse é o produto das raízes. C dividido para A. Então,
Em toda a equação do segundo grau, a soma das raízes é menos b sobre a e o produto é c sobre a. Como que eu uso isso para resolver uma equação de segundo grau? Observe esse exemplo. X ao quadrado mais 2x menos 8 igual a zero. Primeira coisa, você vai observar qual tem que ser a soma e o produto das raízes. Na soma, menos b sobre a. O b dessa equação é 2 e o a é 1. Menos 2 dividido para 1, menos 2. E o produto? C sobre a. O c é menos 8 e o a é 1. Menos 8 dividido para 1 fica menos 8. Sabemos que a soma tem que dar menos 2 e o produto menos 8. Aí o que você faz? Você vai pensar em dois números que somados dá menos 2 e multiplicados dá menos 8. Os números que satisfazem essas duas condições ao mesmo tempo são as raízes, tá legal? Tem que pensar um pouquinho, mas não é tão difícil assim. Você começa sempre pelo produto, porque pela soma são várias possibilidades. Pelo produto já restringe mais. Para que um produto de dois números resulte 8, quais são as possibilidades? Você pensa sempre em números inteiros, tá certo? Esse método ele vai servir para a gente encontrar as raízes da equação quando essas raízes são inteiras. Se as raízes não forem inteiras, não funciona. Então, para que o produto dê 8, pode ser 1 e 8, né? Só que aí a diferença não dá o 2 que a gente precisa. Então, você vai para a próxima possibilidade. Pode ser 2 e 4, né? 2 vezes 4 é 8 e a diferença dá o 2 que a gente quer. Basta observar os sinais do 2 e do 4. Como o produto tem que ser negativo, menos 8, um dos dois valores tem que ser positivo e o outro negativo, né? Para que uma multiplicação dê negativo, tem que ter sinais diferentes. Então, qual dos dois vai ser negativo? O 2 ou o 4? Pela multiplicação não dá para saber, mas aí a gente observa pela soma. Como a soma é menos 2, tem que ser o 4 negativo e o 2 positivo. Porque se fosse o contrário, 4 e menos 2, a soma seria 2 positivo e não fecharia, certo? Então a gente chega nas raízes aqui, menos 4 e 2. Solução da equação, menos 4 e 2. E para finalizar essa aula, o caso de fatoração que ficou faltando da aula passada, que é o trinômio do segundo grau. A gente consegue fatorar uma coisa desse tipo, ax ao quadrado mais bx mais c, escrevendo a que multiplica x menos x1, que multiplica x menos x2, onde x1 e x2 são as raízes do trinômio. Por exemplo, x ao quadrado mais 2x menos 8. É uma coisa que está nesse formato aqui, certo? Tem o termo x ao quadrado, tem o termo de x e tem também o termo independente, o número ali que não multiplica x, ok? O a é 1, o b é 2 e o c é menos 8. Vamos fatorar esse trinômio. Primeira coisa, encontrar as suas raízes. Para isso, iguala o trinômio a zero e resolve a equação. X ao quadrado mais 2x menos 8 igual a zero é exatamente a mesma equação que a gente resolveu antes, né? Peguei a mesma equação para a gente ganhar tempo. Já sabemos que as raízes são menos 4 e 2. Então, vamos colocar aqui as raízes desse trinômio. x1 igual a menos 4 e x2 igual a 2. Ou x1 igual a 2 e x2 igual a menos 4, a ordem aqui não faz diferença, tá certo? Beleza, é só escrever então nesse formato que a gente tem aqui. A que multiplica x menos x1, que multiplica x menos x2. Bom, quem é o a? 1. Se o a é 1, ele não precisa aparecer, certo? Fator 1 não aparece. Ok.
Aí, x menos x1. O x1 é menos 4, então vai ter um joguinho de sinal ali. Tem o menos aqui da fatoração e o menos da raiz. Menos com menos dá mais. Fica x mais 4, que multiplica x menos a segunda raiz. A segunda raiz é 2, fica x menos 2. X mais 4, que multiplica x menos 2. E o A está multiplicando tudo isso. Então, uma vezes tudo isso, não precisa aparecer esse fator 1. X ao quadrado mais 8x menos 8 é a mesma coisa que x mais 4, que multiplica x menos 2. Se você desenvolver a multiplicação, vai resultar exatamente esse cara. Então, é mais um dos casos de fatoração.